Todos acharam? Se Deus permitir, pretendo fazer uma série de mensagens sobre o livro de Coríntios. E hoje estaremos então iniciando essa série de mensagens. E eu quero começar lendo o texto em que fala sobre a primeira ocasião em que o apóstolo Paulo foi para a igreja de Corinto, ou melhor, para a cidade de Corinto. Até então, não havia crentes naquele lugar, e ali Paulo, usado pelo Espírito Santo, pregou a palavra de Deus para os judeus, depois para os gregos e romanos que lá habitavam, e os outros povos que lá habitavam, e aqui foi o início dessa igreja, uma grande igreja em que Paulo pôde ali edificar. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados eles debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhes fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e de nomes de sua própria lei, resolvam o problema de vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Amém, queridos? Amém? Essa passagem aqui mostra que Paulo então chegou na cidade de Corinto e lá permaneceu durante 1 ano e meio. Corinto era uma metrópole comercial da Grécia. Era uma das mais ricas cidades do Império Romano. Ela ficava no meio de uma rota comercial. Era uma ligação entre o Ocidente da época e o Oriente da época.
Era uma cidade portuária também. E era uma cidade que depois de Roma, Alexandria e Antioquia, vinha a maior população em quarto lugar, que era Corinto. Naqueles dias, nessa cidade, existia 400.000 pessoas. Uma cidade muito grande. Como eu disse, ela era uma rota comercial, era uma cidade portuária. Então, muita riqueza se concentrava nessa cidade. O apóstolo Paulo, depois que saiu de Atenas, foi para Corinto e lá chegou. Dando aqui alguns dados para vocês se situarem no que foi essa cidade. Porque hoje, quando lemos a cidade de Corinto, não temos noção do que ela era. Só para vocês terem uma ideia, essa cidade, ela era o polo dos dois mundos da época. Ela ligava o Ocidente do Oriente, mas ela era uma cidade grega de origem. Mas por que tinha tantos ocidentais, ou seja, pessoal da Roma, da Grécia, da própria Grécia, pessoas dessa região que iam para lá? Porque ela foi destruída no ano 146 a.C. por Lúcio Múmio e ficou em ruína por quase 100 anos. E ela então foi reconstruída por Júlio César, aquele imperador romano. E ela se tornou então uma colônia de Roma. Ela era uma cidade grega que foi destruída por esse tal de Lúcio Múmio, e Júlio César reconstruiu ela. E olha só como era interessante. Geralmente os romanos, eles eram muito orgulhosos. Eles, quando iam para uma cidade grega, não davam tanto valor. Mas como essa cidade foi uma reconstrução de um imperador romano, então eles tinham valor em cima dessa cidade. Além do zelo pela reconstrução da cidade, ela era uma cidade rica, era uma cidade portuária, era o eixo comercial. Os grandes negócios se tratavam na cidade de Corinto. E olha só, uma coisa interessante lá. Como a gente sabe que lá predominava uma população muito grande romana? Porque lá eles construíram um anfiteatro. O anfiteatro era uma das construções prediletas dos romanos. Onde tinha muitos romanos, tinha que ter um anfiteatro. E lá tinha, mesmo sendo uma cidade grega. Lá também, você pode ver que nos textos dos nomes que lemos aqui, no versículo 7, 8, Tício Justo, Crispo, esses nomes são nomes latinos, romanos. Então dá para ver que a população romana lá era muito grande. Lá também era uma cidade bem cosmopolita, tinha uma quantidade enorme de judeus. Mas agora vem o toque principal. Lá era uma cidade extremamente promíscua. Extremamente. Só para vocês terem uma ideia, existia um termo na época, em latim, que se dizia assim, urbi et orbe, que seria como cidade imoral. Os homens da época, quando eles queriam se reportar a um lugar imoral, eles falavam, é de Corinto, é um cidadão de Corinto, é uma moça de Corinto. Essa expressão virou uma expressão proverbial para ilustrar uma vida dissoluta na imoralidade. Se alguém chegasse para outra pessoa e falava assim, você deve ser um habitante de Corinto, estava chamando você de imoral, de uma pessoa dissoluta ao extremo. E eu estive vendo alguns comentaristas que falavam sobre essa imoralidade. Porque quando nós lemos a carta, a gente vê uns toques de imoralidade, mas a gente não nota muito. E eu, fazendo algumas lições de casa, eu vi que alguns comentaristas, como Harley, diz assim, célebre e voluptuosa cidade, onde se defrontava os vícios do Oriente e do Ocidente. A cidade de Corinto, além de ser um eixo comercial, era o eixo imoral. Os vícios do Oriente e do Ocidente eram explorados ali
de uma forma gigante, enorme. Irmãos, notem bem, Atenas ficava bem próximo de Corinto, a 80 quilômetros de Corinto, mas lá em Corinto era a promiscuidade ao extremo. Lá, porque todas as nações têm a sua cadeia de vícios, de pecados, e lá eles conseguiam pegar os pecados do Oriente e os pecados do Ocidente e juntar numa cidade só. Olha que loucura, irmãos. Como era difícil ser crente em Corinto, como era complicado essa situação. Estrabão disse assim: revela-nos que havia 1000, presta atenção, 1000 prostitutas religiosas oficiais associadas aos cultos religiosos daquela cidade, que tinham por principais divindades a Mãe Suprema, Melcarte, Serapis, Ísis e Afrodite. Naturalmente, essas 1000 prostitutas oficiais traziam muitos turistas. A religião principal de Corinto era uma religião onde as sacerdotisas eram prostitutas e se prostituíam no culto. Imagina essa cena. Era uma cidade de 400.000 pessoas e tinham 1000 prostitutas oficiais intituladas. Olha que aberração. E hoje nós achamos que estamos no final do mundo, não é verdade, irmãos? A gente nota que existiram povos, cidades, que foram ao extremo da dissolução moral. E aqui Paulo foi parar nessa cidade. Aqui Paulo foi pregar o evangelho. Alcifron, outra pessoa, escreveu em suas memórias assim: jamais estive em Corinto, porquanto sei bem qual o tipo animalesco de condutos riscos desfrutam ali e qual a miséria dos pobres. Esse tal de Alcifron nunca teve lá, mas ele falava: olha, lá é uma coisa de animal. Nunca tive lá, mas os ricos vivem uma vida cheia de dissolução e os pobres se tornam cada vez mais pobres e mais miseráveis. Olha que situação. Meu irmão, pensa comigo, que religião é essa? Que Deus é esse? Que situação é essa em que o apóstolo foi se encontrar? O apóstolo Paulo foi pregar naquela cidade e foi ali ser um clarão de Deus, foi ser um mensageiro da parte de Deus. E hoje vocês vão ver que tem muito a ver a vida do apóstolo Paulo com a nossa vida. Alguns outros comentários para a gente ir para o texto. Lá no versículo de número 12, o que diz? Sendo Gálio, o quê? Procônsul de Acaia, que era essa região. O apóstolo Paulo teve com ele. Este foi o segundo grande procônsul que Paulo teve. Olha só que interessante, irmãos, como a Bíblia, além de tudo também, ela é um tratado histórico. Deus não escreveu a Bíblia para que ela fosse um tratado histórico. Não, Deus não está preocupado com a história no sentido histórico como os historiadores. Mas só para você ter uma ideia, esse tal de Gálio, ele era uma pessoa que de fato existiu mesmo na história secular. Ele existiu na história universal. E ele era irmão daquele Lúcio Sêneca, um filósofo estoico, que foi o professor ou o tutor de Nero. Olha que interessante. Isso comprova a veracidade da presença de Paulo lá. Porque hoje, quando pegamos o texto bíblico, falamos assim, muitas pessoas: mas será que isso aconteceu? Mas será se Paulo esteve lá? Mas será se Paulo esteve diante de um tal de Gálio, procônsul da Acaia? Sim. Os historiadores dizem que Gálio era de fato um procônsul da Acaia, em que ele foi nomeado ali por Cláudio, aproximadamente do ano 51 depois de Cristo. Então essa carta foi escrita logo no comecinho da igreja, logo no comecinho, por volta ali do ano 51 em diante. E esse tal de Gálio, ele era irmão desse Lúcio Sêneca, e outro irmão dele era um tal de Mela,
que foi pai de Lucano o poeta. Aqueles que gostam de literatura grega, literatura romana, sabem disso. Então agora eu quero ir para o texto para que a gente possa extrair daqui algumas coisas em que Deus tem para o nosso coração hoje. Sabe por quê, queridos? Eu lendo esse texto, eu vi aqui na vida do apóstolo Paulo algumas riquezas assim enormes, de algumas atitudes, de algumas situações em que ele viveu, que tem muito a nos ensinar hoje. Em primeiro lugar, eu vi aqui que o apóstolo Paulo, quando ele foi para Corinto, me chama muito a atenção em que ele estava numa cidade totalmente corrupta, totalmente imoral, totalmente depravada, totalmente dissoluta. Pensa por um instante agora, você indo para um lugar onde a imoralidade, a promiscuidade, a religião oficial é cheia de promiscuidade. E você então tem que ir para esse povo, que ainda é um povo rico, cheio de ostentação, e tentar pregar a palavra de Deus. Lendo aqui, do versículo 1 ao versículo de número 6, nós vemos que Paulo foi e encontrou-se ali, logo de cara, com duas pessoas que tinham a mesma profissão que ele. E ali eles começaram então a fazer tendas, porque o apóstolo Paulo achou rejeição por parte daqueles que aceitaram a fé. Mas o apóstolo Paulo não se pôs com menosprezo, então ele foi fazer a sua tenda, que era a profissão dele, e ali ele se pôs então a pregar apenas aos sábados, como diz o versículo 4. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, então, provavelmente, Paulo aqui estava sendo sustentado por uma oferta de alguma igreja amada, e então o apóstolo Paulo começa então a pregar o evangelho. Os judeus não querendo ouvir, então ele sacode o pó da sua roupa e dá uma sentença a eles dizendo: olha, eu já fiz tudo o que eu poderia ter feito por vocês e agora eu vou pregar para os gentios. Então Paulo vai e começa a pregar para os gentios. E a palavra de Deus no versículo de número 8 diz: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. E ele, toda a sua casa e todos os de Coríntios e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Esse texto aqui mostra, irmãos, que muitos homens e mulheres da cidade de Corinto, de fato, acreditavam naquilo que Paulo tinha para falar. Muitas vezes nós, quando lemos as Escrituras, olhamos de uma maneira e dizemos assim: mas os judeus, os principais da sinagoga não aceitavam. Não, olha aqui, aceitavam a fé. Esse homem aqui aceitou, ele era o principal da sinagoga e creu em Cristo. Mas hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre algumas decisões, sobre algumas escolhas que eu vejo que o apóstolo Paulo fez. Porque o apóstolo Paulo, em ele ter ido para essa cidade, ele sabia dos riscos, dos perigos que estava diante dele, ou não? Aliás, essa já era a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele, um dia, orando na igreja em Antioquia da Síria, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. E a igreja, orando, jejuando, impuseram as mãos e Paulo foi pregar o evangelho. Paulo fez uma decisão, Barnabé fez uma decisão, João Marcos fez uma decisão, e agora Paulo aqui então volta para Antioquia da Síria, depois sai de novo e chega em Corinto. Ele continua na sua decisão, ele está fazendo a sua decisão, ele não voltou atrás da sua decisão. Paulo tem uma escolha, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra hoje: escolha. Diga para o irmão que está do teu lado: escolha, escolha, decisão, decisão e escolha. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas escolhas da nossa vida, sobre algumas decisões, sobre algumas coisas importantes do nosso viver. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós não teremos grandes chances de escolhermos muitas coisas na vida.
Dizem os grandes estudiosos que nós tomamos de 3 a 5 grandes decisões, de 3 a 5 grandes escolhas na vida. Sabia disso? Sabia disso? Quer ver um exemplo disso? A profissão que você vai ter. Não é assim? Você não pode ter 3 escolhas ou 3 decisões para uma profissão. Porque mal você começa a estudar para uma, depois passaram-se 10 anos. Se muito der, para 2 decisões. Quando você vai ver, você já está velho. Não é assim? Outra grande escolha, o casamento. Namora, noiva, namora. Tem que pensar bem. Porque não dá para se casar segunda vez. Deus não quer isso. Outra coisa, nossa fé. A escolha de seguir o que queremos crer. Pode ver. Tivemos que tomar uma decisão. Tivemos que fazer uma escolha. Ou continuo seguindo ídolos, crendo no Espiritismo, ou me entrego a Jesus, me rendo à palavra de Deus, serei batizado, crerei, não é isso? Pode ver, talvez você até hoje tomou, até agora, uma decisão, uma grande decisão na tua vida. 2, 3. Os que já estão mais rodados entre nós tomaram 4, 5 no máximo. Geralmente são assim. Então hoje, eu creio que Deus, nessa noite, quer te ensinar a tomar decisões. Deus quer te ajudar a você ter boas escolhas na tua vida. Tem pessoas que por um momento ou outro na vida tomam uma decisão errada, no momento errado. E eu quero dar uma dica aqui para você. Em momentos de grande tensão, presta bem atenção, em momentos de grande tensão, não devemos tomar decisões importantes. Em momentos de grande tensão, não podemos tomar decisões ou escolhas importantes. Sabe por quê, queridos? Porque se você está passando por uma grande aflição, você está emocionalmente desequilibrado. E se você está emocionalmente desequilibrado, e você toma uma escolha naquela hora, aquilo pode te custar muito caro. Quero dar um exemplo. Alguém que briga com o seu cônjuge e toma a decisão de se divorciar. Ele está com grande tensão naquele momento ou não? Imenso. Suas emoções estão ao flor da pele. E se ele ou ela vai a fundo e diz, eu vou me divorciar, ele não está vendo o preço que ele vai pagar, ou ela. É um momento de grande tensão. Então aprenda, irmãos, eu aprendi isso. Eu aprendi. Não tome decisões importantes em momentos em que você está passando por grande tensão. Pastor, o que fazer nessas horas? Aquieta-te, se cale e vai orar e esperar. Depois que a poeira baixa, aí você pode tomar uma decisão. Amém, queridos? Outra coisa importante sobre escolhas e decisões. O diabo, ele não vai se importar de te dar boas coisas. Não. O diabo pode te dar boas coisas, desde que ele fique com as excelentes. O diabo nunca se importará de te dar um outro amante, uma outra amante, um outro vício, uma outra aventura, uma outra noite romântica. Não, ele não se importa. Talvez ele te dê mesmo algo bom, desde que ele pegue as excelentes da tua vida. Ele faz essa jogada. Ele não vem com o que não presta. Ele não vem com o majá estragado. Ele vem com algo bom, algo útil, algo que enche os olhos, com uma propina que corrompe,
com um ideal que fala, puxa, isso é bom, é bom. Por quê? Porque ele quer pegar o que é excelente na tua vida, que é a comunhão com Deus, que é a tua salvação eterna, que é a tua família. Então aprenda isso, aprenda. O diabo não se importa de dar boas coisas, desde que ele fique com as excelentes. E agora, quando eu escolho o que é certo, da forma certa, tomo decisões que Deus quer, eu tenho que continuar nesse posicionamento constante na minha vida. O posicionamento vai ser a definição se aquilo que eu escolhi foi com convicção, foi com coração reto ou não. Porque muitas vezes da nossa vida tomamos uma escolha, mas da boca para fora. Então saiba, se as suas escolhas, se as suas decisões foram do fundo do seu coração, o posicionamento de continuar nisso vai definir se a sua escolha foi da alma, foi do coração. E aqui, irmãos, como eu disse, voltando para o apóstolo Paulo, ele fez uma escolha. Capítulo 18, no versículo 1, notem bem comigo, ele fez uma escolha. Qual foi a escolha, irmãos? A escolha de continuar crescendo em proclamar a verdade de Deus. Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ele sabia como era Corinto? Sabia. Paulo era um cidadão judeu, criado em Jerusalém, mas nascido em Tarso. Paulo de Tarso. Era uma grande metrópole também a sua cidade. E ele conhecia muito bem, porque Paulo foi estudado nos pés dos grandes sábios da época, tanto em Tarso como em Jerusalém. Gamaliel era um dos líderes dele. Então ele conhecia bem. Mas Paulo fez uma escolha de continuar crescendo como servo de Deus. Deus tinha uma obra para a vida dele, que era: vá e pregue em todas as nações. Deus um dia te deu um dom, meu irmão. Deus te deu um chamado. Deus te deu uma aptidão. E você está hoje diante do Senhor, tendo que fazer uma escolha de continuar crescendo com o seu dom, ou de parar de crescer, de continuar indo avante, ou de parar e falar: não, eu quero regredir. O apóstolo Paulo nos dá a primeira lição aqui, de que ele continuava a escolher, a tomar a decisão, a se posicionar como alguém que quer crescer. Diga assim: eu quero crescer. Aleluias. Sabe naquele filme Pelé Eternamente, em que fala sobre a vida de Pelé, uma coisa que chama muito a atenção é que Pelé, depois que acabava os treinos dele, depois em que ele acabava de treinar junto com os outros jogadores, todos eles iam para o vestiário, e o Edson Arantes do Nascimento, sabe o que ele fazia, queridos? Ele continuava dando cabeçada, continuava dando dibres, continuava se aquecendo, continuava fazendo tantas coisas. Agora você me pergunta, ele precisava disso? Não, mas ele tinha feito uma escolha de querer ser o melhor jogador de futebol. Meu irmão, as coisas na nossa vida e as grandes fatos que acontecem são frutos das nossas escolhas. Nada vai acontecer por acaso. Qual foi o final da vida de Pelé, depois de ter marcado milhares de gols? Todos cantando, ou melhor, citando o nome dele para que ele não parasse. Mas ele parou no ápice, no momento mais glorioso, e fez história. Ele fez história por quê? Porque antes ele tinha uma escolha. Ele gastava tempo naquilo que ele amava, chutando, cabeceando, e todos iam lá descansar, mas ele não, ele queria chegar lá. E talvez você diz assim: mas pastor, ele já tinha feito história? Já tinha feito gols brilhantes, já tinha marcado a história, mas ele fez uma escolha de crescer. Meu irmão, você tem um dom, Deus te deu um dom, Deus tem um chamado na tua vida, hoje Deus te pergunta: qual tem sido a sua escolha com relação ao que eu tenho te dado? Você tem desejado
crescer, desenterrar os talentos? Ou você tem escolhido, de fato, enterrá-lo? Pondere essa primeira pergunta no seu coração. Segunda pergunta, versículo de número 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Ó irmãos, o apóstolo Paulo dá um exemplo gigante de alguém que era extremamente teimoso em obedecer. Ele se posicionava diante dos judeus e não arredava o pé por nada. Uma santa, vamos dizer assim, teimosia. Tem horas que no nosso coração, queridos, o obedecer é isso. É ter uma santa teimosia em obedecer. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer uma escolha em obedecer. Porque se eu não fizer, eu sei que eu sairei do propósito pelo qual Deus me separou. E aqui Paulo fez uma escolha em obedecer. Ele ia todos os sábados. Talvez você já se perguntou no seu coração: pastor, eu preciso vir à igreja todos os domingos, todas as quartas, todos os pequenos grupos? Não, você não precisa. Mas se você tem uma escolha de continuar a obedecer ao Senhor, aí sim você falará assim. Você não precisa, nem eu preciso, mas eu quero continuar a obedecer, então eu vou, porque eu não quero regredir, eu quero crescer. Terceira coisa, o apóstolo Paulo, ele fez uma escolha no versículo 5, notem comigo. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ele fez uma escolha. Além de ele escolher continuar crescendo no seu dom, além de ele continuar escolhendo obedecer ao Senhor, ele fez uma escolha de amar aqueles coríntios. Lembram-se da introdução que eu dei? Uma cidade promíscua, uma cidade nojenta, onde os vícios do Oriente e do Ocidente, onde as prostitutas eram oficiais da região. Paulo olhava com olhos de amor. Paulo olhava aquelas pessoas que tinham se tornado animais, mas amava. Essa terceira escolha é uma das mais difíceis da nossa vida: escolher a amar. Quero contar uma história para vocês que eu vi esses dias na Discovery, de um homem que, enquanto ele estava na adolescência, ele já era obeso. Era um garoto obeso, 100 e poucos quilos. Perdeu a mãe. Aí ele escolheu definitivamente comer e comer. Ele ficou pesando mais de 300 quilos. Eu vi a filmagem do casamento dele. 300 quilos, 300 e poucos quilos. Nesse período, pela internet, ele conheceu uma oriental, uma japonesa ou chinesa, era uma oriental. E ali, eles se casaram, então mostrava flashes do casamento. Irmãos, meu Deus, ela sumia nos braços dele, sumia, era muito gordo. Eu nunca vi uma pessoa tão obesa na minha vida, nem pela TV. E aí, irmãos, um dia ele usando o banheiro, caiu no banheiro, precisou de vir corpo de bombeiro, resgate, várias pessoas para levantar ele do banheiro e tirar ele do banheiro, porque não aguentava. Tem irmão dando risada, Vai lá ajudar aquele irmão, vai. Você vai chorar, não rir, né? Eu sei, é cômico, mas de fato ele chegou e viu que ele tinha encontrado uma pessoa que a amava, que era aquela moça, e que ele estava prestes a morrer a qualquer momento, ou por um infarto, ou por um acidente como foi o ocorrido. E por amor àquela moça, ele então começou a fazer um tratamento, fez aquela operação do estômago e começou a perder peso. Ele escolheu amar aquela moça, que tinha amado ele mesmo obeso, gordo, gigante. E ele tinha 2 sonhos na adolescência dele. O primeiro era ser piloto de avião, e o segundo era lutar karatê. Irmãos, depois
que ele deixou a glutonaria, o egoísmo, e ele passou a viver a escolha de amar a esposa e a si próprio. Ele voltou a ser uma pessoa normal. Mas como foram muitos anos de obeso, ele ainda tinha movimentos de gordo, mesmo sendo magros. A sua postura, a sua ossada, era como se fosse de uma pessoa gorda. Mas aí ele voltou a pesar o peso comum. Fez a escola de aviação e foi o melhor aluno da turma. Voltou para a escola de karatê e as roupas deles ainda estavam lá de quando ele era adolescente e o receberam com palmas, com festas. Sabe por que ele deu uma guinada na vida dele, uma mudança gigante? Porque ele escolheu amar. Sabe o que Deus quer te ensinar nessa noite, meu irmão? A escolha de amar. Diante de Deus, muitas vezes, e diante de uma prova na vida, ou quando estamos enfrentando um momento de dificuldade com o cônjuge, escolha amar. Quando o irmão se levanta contra você, ou um ímpio, seja qual for, escolha amar. Mesmo que essas pessoas sejam um corinto, uma prostituta, um desregrado, um dissoluto, escolha amar, e você vai ver como Deus vai te fazer crescer, em nome de Jesus. Você tem essa decisão diante de você. E o apóstolo Paulo tinha. E ele olhava com os olhos de Cristo. Eu vou amar. Porque quando um irmão, quando uma irmã me trata bem, é muito fácil amar. Mas quando alguém faz algo contra mim, é nessa hora que eu tenho que tomar a decisão de amar. Está passando por momentos difíceis. Deus hoje está te trazendo à memória a escolha de amar. A escolha de amar o irmão que vem contra você, a escolha de amar um parente que te importuna, de um vizinho, de um patrão. Você tem uma decisão a fazer. Deus quer te ajudar na decisão correta. Quarto lugar, versículo de número 6. O apóstolo Paulo disse: opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. E agora no versículo 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Sabe qual foi a escolha aqui, agora não de Paulo, mas daqueles que ouviam a mensagem de Paulo? Eles escolheram viver. Eles escolheram viver a vida que Deus tinha dado. Alguns judeus aqui negaram, desprezaram. Então Paulo, numa figura de linguagem, e dando a eles uma lição, simplesmente pegou e sacudiu o pó da sua roupa e disse: olha, estou livre de vocês, mas agora eu irei para aqueles que querem escolher a vida. Sabe por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Existem momentos da nossa vida em que nós não estamos escolhendo viver, estamos sendo levados a viver, mas não estamos desfrutando de toda a nossa vida, de todos os nossos momentos, de toda a intensidade que Deus tem para nós hoje. Hoje talvez você se encontre com o coração preocupado em alguma coisa, preocupado com dívida, preocupado com o mundo, preocupado com tantas coisas. E essa preocupação e ansiedade são veículos do diabo que te arrancam a vida que Deus tem para você. Olha a própria palavra preocupado, é se ocupar-se antes da hora. Você não pode fazer nada, nem eu. Então entrega a sua ansiedade ao Senhor, entrega a sua preocupação ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O apóstolo Paulo foi àqueles em que queriam viver. Hoje você tem uma escolha, meu irmão, de querer viver a sua vida e desfrutar da sua vida com a sua família, e desfrutar da sua vida com sua família, com sua igreja, desenvolvendo e dando o máximo de si. Deus tem isso para você.
Deus quer isso para você. E deixa eu dar uma dica aqui a você, irmão, que de repente não tem conseguido viver a sua vida de forma plena e total. Você sabia que em momentos da nossa vida em que estamos vivendo em depressão, nós não conseguimos viver a vida nossa? Porque a depressão nos oprime. Pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos de destruição, pensamentos de dar cabo na vida. Essas são setas levianas das trevas sobre você e sobre mim, que muitas vezes não percebemos, mas essas são evidências do início de uma depressão. E hoje Jesus está nesse lugar e Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Se a depressão tem entrado sorrateiramente como uma fumaça na tua casa, pelas frestas da janela ou por debaixo da porta, o Espírito de vida e vida e abundância está aqui e vai cair por terra toda a depressão em nome de Jesus. Ontem eu assistindo a Discovery, eu vi um fato que chocou muito meu coração. Um jovem que tinha entre 15 e 16 anos, Eric Great, ele tomando um remédio, um garoto normal, um adolescente, começou a ter alguns picos de depressão, pegou um revólver e tentou se suicidar, e o tiro foi tão terrível, que afundou toda essa parte da frente, nariz e testas. Ele ficou, depois desse incidente, irmãos, vivendo mais no hospital do que em casa. Passou por mais de 5 cirurgias para conseguir viver. E nesse período de reconquistar a vida dele e de tentar viver, ele realmente demonstrou que as suas escolhas eram de alguém que queria realmente viver. Porque, irmãos, as suas decisões ou o que acontece na sua vida é fruto das suas escolhas de ontem. Sempre vai ser assim. E esse garoto, Eric Great, enquanto ele era levado para as cirurgias, mesmo com toda a deformidade, porque ele ficou com um furo aqui na frente, não tinha o nariz, tinha um furo, algo realmente horrível. E olhando numa foto de 15 anos, irmão, que garoto bonito, que feição de um rapaz elegante. Mas no momento ali em que ele estava deprimido, em que ele estava vivendo aquele instante, ele tomou uma atitude de se suicidar. E ele, depois que ele viu a burrada que ele tinha feito, ele escolheu então viver. E ele passou por todas essas cirurgias. Conheceu uma moça, casou com uma moça, mesmo deformado, uma moça bonita. E depois ele tentou fazer uma plástica do seu nariz, ficou mais de 5 horas, porque tinha que se reconstruir toda a parte interna e a parte externa. Então eram 2 cirurgias, uma plástica e uma estrutural da parte interna. E ali ele passou por aquela cirurgia. A mulher dele ficou grávida, o bebezinho estava quase para nascer, e a 7ª cirurgia seria de dar uma melhorada na plástica. Mas sabe o que mais me chamou a atenção e que me fez lembrar essa mensagem? Sabe qual foi? A escolha de viver. Ele quis viver. Ele viu que a vida era boa. Meu irmão, a vida que Deus te deu é a melhor. Louve a Deus. Não deixe o diabo arrancar isso de você, não. Não queira ser que nem o outro, a outro, o cabelo, querer ter o cabelo da outra. Deus te fez um ser único, especial, precioso. Você é especial para Deus. Deus quer que você viva a sua vida e de mais ninguém, e viva ela intensamente. Nessa noite Deus te dá a chance de escolher a viver. Saiba e tome essa decisão. Repreenda em nome de Jesus toda a depressão. Repreenda em nome de Jesus toda a desilusão, toda a preocupação, porque o Senhor está neste lugar. Aleluia. E os 2 últimos pontos que eu quero abordar agora, nesse capítulo do versículo 9 ao 11. Vamos ler juntos.
Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Aleluia. O texto não diz, mas em nenhuma ocasião das outras viagens em que Paulo foi para outra cidade, ele nunca precisou ser visitado como ele foi aqui. Provavelmente, o apóstolo Paulo aqui estava fazendo aquela oração: Pai, eu não aguento mais. Pai, está difícil demais. Senhor, os judeus dessa cidade são terríveis. Os gentios são endiabrados. As prostitutas são imensas, porque se tem 1000 que são oficial, imaginem as discípulas delas. E Paulo era solteiro, ou provavelmente viúvo, como dizem alguns, vivendo num lugar dissoluto e imoral. Mas Paulo fez uma decisão. Ele fez a decisão de ser corajoso. Tem momentos da nossa vida que a gente está dizendo: não dá mais, mas eu vou. Deus me ajuda, Deus me fortalece, Deus, eu estou prestes a parar, se eu olhar para mim não vou conseguir, mas Deus me dá força. E o que diz o texto aqui? Que quem foi consolar Paulo? Quem foi? O Senhor Jesus. Ele teve uma visão. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Meu irmão, Deus consolou Paulo, Deus hoje está consolando você também. Deus me põe como um consolo de Deus na tua vida. Se você muitas vezes tem orado falando: Senhor, me ajuda, Senhor, me ampara, Senhor, me fortalece, então receba esse consolo em nome de Jesus. Porque é o Senhor quem fala ao teu coração, porque é o Senhor que te escolheu, vai completar a obra que Ele tem para você até o dia de Cristo. Cabe a você crer nele, cabe a você se humilhar, cabe a você e a mim, porque eu também passo por isso, e já passei por várias vezes, em momentos em que eu via que eu não conseguia dar mais nenhum passo, aí a única atitude que eu faço é me pôr de joelho e falar: Deus, me dá força. Mas sabe qual é a escolha de quem faz esse que ora assim? Sabe qual é a escolha? A escolha de ser corajoso. Minha irmã, meu irmão, você tem sido corajoso nas provas que tem vindo a você. Você tem sido corajoso de enfrentar os problemas. Você tem sido corajoso de ir até o final. Ah, pastor, eu não tenho força, eu também não tenho, mas o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar, e Ele é a nossa força, Ele é a nossa graça, Ele é o nosso alento. Aleluia! Não sou eu nem você, é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós não temos força, irmão, mas nós podemos ter coragem, ser forte e corajoso, ser forte na força do Senhor. O Senhor é a nossa força. Aleluia. E sabe aqui uma coisa que Deus me ensinou, irmãos: aquele que é corajoso tem visões de Deus. Aquele que é corajoso sempre terá visitações espirituais. Aquele que é corajoso recebe ânimo celeste, recebe força divina, recebe encorajamento dos lábios do Senhor, recebe segurança e promessa. Aleluia! Quem é corajoso recebe insights divinos, pensamentos, clarezas, propósitos. Fique aqui, filho, porque eu tenho muitas almas nessa cidade. E sabe o que Paulo fez? Foi a primeira cidade em que ele parou por mais tempo, e lá ele ficou durante 1 ano e meio. E eu imagino que não foi fácil, mas ele lembrava,
Deus falou comigo, Deus me deu força, Deus me deu promessa, e eu não vou arredar o pé, a não ser que Deus fale. E ele permaneceu durante 1 ano e meio. Em todas as outras cidades ele ia, pregava, estabelecia uma igreja e saía, ia, pregava, estabelecia uma igreja e ia embora, ia, pregava, estabelecia uma igreja, levantava a liderança e ia embora. Mas agora, ele foi, pregou, se enfrentou com muita dificuldade, muita resistência, muita promiscuidade, passou dias difíceis, orou com coragem, e Deus deu visão, Deus deu ânimo, Deus deu propósito. Deus tem algo reservado sempre àquele que é corajoso. Olha aqui para mim, você que é corajoso, saiba disso, os braços de Deus se tornam reais para você. Você que é corajoso, os braços de Deus se tornam reais, as mãos do Senhor sempre serão fortes para segurar você, aleluia. Mas agora eu também quero dar uma ressalva, porque talvez você esteja aqui arrependido de me ouvir e falar: pai, no seu coração você está dizendo assim: pai, eu fui covarde. Então eu quero dizer uma coisa também ao covarde: Deus não quer que você escolha a covardia, não. Sabe por quê? Porque lá em Atos capítulo de número 13, Paulo, no capítulo 12, recebe a direção de Deus, de sair pregar o evangelho. No capítulo 13, vai ele, Barnabé e João Marcos pregar. Quando eles chegam numa cidade chamada de Perge, João Marcos volta. Depois lá em Atos 15, quando eles vão fazer uma nova viagem missionária, Paulo e Barnabé têm uma grande confusão, porque João Marcos quer ir com eles, e a Bíblia diz que houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar o seu sobrinho, João Marcos. Barnabé era sobrinho de Marcos, mas talvez você diga assim, mineiragem, né, pastor? Não, não era mineiragem, não era não. Barnabé, de fato, ele estava olhando com os olhos da misericórdia. É que Paulo olhava pelo vínculo simplesmente da posição. Quando eu falo mineiragem, é porque vocês sabem que mineiragem é mineiragem mesmo, né? Não é? Não? Mas um dia eu vou pregar sobre mineiragem, baianagem, sobre nordestinas, só para vocês verem que todo mundo tem isso daí, tá bom? Então, desculpe os mineiros que eu amo tanto da igreja, amém? Voltando aqui, queridos. João Marcos era sobrinho de Barnabé, Colossenses 4,10 fala isso. E ele queria levar, porque Barnabé foi o tutor de Paulo. Barnabé era um homem cheio do Espírito. Barnabé foi quem iniciou Paulo. Então ele sabia que João Marcos estava arrependido, só que Paulo não via isso. Paulo ali errou, porque lá em 2 Timóteo 4,11 e no próprio Colossenses 4,10, o apóstolo Paulo fala assim: me chama João Marcos, porque ele é muito útil. Aqui Paulo foi sisudo, aqui Paulo foi cearense, tá bom assim? Para os mineiros, amém? Foi cearense, até o final, nordestino, ruim. Paulo tinha essa característica, para melhorar para o pastor, que senão os mineiros vão me matar quando eu descer lá no fundo. E não, tem muito mineiro nessa igreja, né? Então Paulo aqui, ele foi bem sisudo, mas ele errou, irmãos. O apóstolo Paulo errou. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? O que eu estava falando? Sobre covarde, não é? Pastor, se para o corajoso tem visão de Deus, se para o corajoso tem encorajamento, tem ânimo celeste, tem segurança, tem promessa, tem propósito, insights do céu, o que sobra para o covarde? O covarde é o que, pastor? Para o covarde sobra, sabe o que, irmãos? Sobra misericórdia. Sobra misericórdia. Para quem sabe, na próxima situação, ele não faça que nem João Marcos fez. Sabe por quê? João Marcos deu a volta por cima. Ele mostrou para Paulo, mas na realidade ele não queria mostrar para Paulo. Ele lá em Perge, ele fugiu, ele não aguentou a dificuldade. E ele se arrependeu. Talvez se você já foi covarde, irmão, olha aqui, eu quero dizer para vocês, Deus tem misericórdia hoje para você. Deus tem misericórdia a você que muitas vezes não tem sido corajoso na sua habilidade de decidir, de ir em frente. Mas saiba, não é essa a escolha que Deus tem para você.
A escolha que Deus tem para você é de ser forte e corajoso. Amém, queridos? João Marcos deu a volta por cima, mostrou para Paulo que ele era útil. Paulo mesmo diz na sua carta de 2 Timóteo: me chame João Marcos, porque ele é muito útil. E esse João Marcos, sabe quem ele foi? Foi o que escreveu o Evangelho de Marcos, o primeiro Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus, até quando somos covardes, nos dá a grande lição. Ele está hoje te dando uma lição a você que muitas vezes da sua vida deveria agir com coragem, não agiu. Recebe nessa noite a misericórdia de Deus sobre você, porque amanhã Deus te fará ser corajoso, e você, na semelhança de João Marcos, escreverá uma linda história para a glória do Senhor. Amém, querido? Pode aplaudir ao Senhor. É para o Senhor, não é para mim não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o último ponto para concluirmos. A última escolha que o apóstolo Paulo fez. A última. Do versículo 12 ao versículo de número 17. Os judeus criaram uma grande confusão. E Paulo então demonstra aqui, e não somente aqui, mas lá no capítulo 20, no versículo 3, porque Paulo sai da cidade de Corinto, vai para outras cidades, volta para Cesareia, de Cesareia volta a fazer agora a sua terceira viagem missionária, e no capítulo 20, no versículo 3, Paulo vai para a Grécia de novo, e provavelmente a cidade de Corinto. Sabe o que Paulo estava dizendo para aqueles judeus? Sabe o que Paulo estava dizendo para aqueles homens e mulheres que viviam na prática dissoluta do pecado? Que ele tinha escolhido perdoar. Ele tinha escolhido perdoar. E hoje, Deus quer te ensinar a perdoar também. Você tem escolhido em perdoar? Ou você tem escolhido em matar, em condenar? O apóstolo Paulo, irmãos, ele escolheu perdoar. Pessoas batiam nele, ele amava. Pessoas ofendiam, ele continuava amando. Ele amava e ele perdoava. E eu quero contar aqui uma história para vocês, de um homem que um dia foi preso, causou um grande mal à sua família. E quando ele ficou preso durante muitos anos e depois ele saiu, e ele não tinha coragem de ver a sua família, não tinha coragem de ver a sua esposa, porque o que ele tinha praticado foi muito feio. Então ele escreveu uma carta dizendo para a esposa e para os filhos: eu irei sair da prisão daqui a alguns dias, no dia tal, e pegarei aquele ônibus que passa em frente à nossa casa, e eu não sei se vocês me perdoarão pelo que eu fiz, porque foi muito feio, ou não. Mas caso vocês decidam e escolham perdoar a mim, então coloquem um laço, uma faixa amarela no telhado. Coloquem, porque aí eu saberei se vocês me perdoaram, e eu pararei e entrarei na casa e irei viver com vocês. Mas se não tiver nada na casa, nenhum laço, eu irei embora e viverei minha vida, porque o que eu fiz foi muito feio. E ali, queridos, ele pegou aquele ônibus de viagem, e enquanto ele estava viajando, ele contou para muitos jovens que estavam naquele ônibus a sua história, e todos ficaram admirados. E ele pediu um favor para aquelas pessoas, porque ele não tinha coragem de olhar para ver se existia sobre aquela casa que ele descreveu o laço ou não. E ele ficava com medo de olhar e de repente não ver, e ele não sabia qual iria ser a reação dele. Então ele pediu para os jovens: olha, depois de tal curva, assim que der aquela curva, de frente, no final da rua, vocês vão ver uma casa, aquela casa é minha, não tem como errar. E ali foi chegando o ônibus perto, e os jovens foram se posicionando nas janelas, e ali foi chegando mais perto, e agora faltava a última curva. E ali, quando faltava a última curva, o ônibus virou, e ele perguntava: e aí, tem alguma coisa?
E os jovens, não estou vendo nada. Tem alguma coisa? Não, eu não estou vendo nada. E o coração dele batendo, pulsando. E aí, vocês não estão vendo nada? Não, peraí, eu estou vendo um negócio. O que é que você está vendo? Não é somente uma faixa, não. A casa está com muitos laços, os portões, as árvores estão todas cheias de laço. E ali eles no ônibus festejaram, abraçaram aquele homem, e ele desceu e entrou na casa e foi recebido naquela ocasião pelos seus parentes. Sabe por quê, queridos? Aquela família escolheu perdoar. Hoje eu quero dizer para você que tem vivido uma vida onde as suas escolhas, onde as suas decisões têm sido escolhas ruins, decisões que têm te feito sofrer. Olhe para o Senhor, porque essa igreja, pela fé, está cheia de laços amarelos, onde o Senhor te dá perdão, onde o Senhor escolhe hoje te perdoar, onde o Senhor escolhe hoje te abraçar e dizer: eu vou fazer de novo na tua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor hoje escolhe te perdoar, escolhe te dar perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Aleluias. O Senhor te escolhe para que você seja um vaso nas mãos dEle, para que você seja alguém especial. Hoje Deus quer te ajudar nas suas escolhas. Deus quer te ajudar nas suas decisões. Deus quer te dar dicas, toques e direções para que a tua vida seja uma vida feliz. Deus quer te ajudar, irmão, a você a escolher as escolhas corretas, as decisões sábias. Vai orando agora, falando: Deus, eu estou aqui, Pai. Vai orando, pedindo: Deus, me ajuda nas minhas escolhas, me ajuda nas minhas decisões, me ajuda, Senhor, me ajuda a escolher, a crescer, a escolher obedecer, a escolher amar, a escolher viver, a escolher ser corajoso, a escolher ser uma pessoa que perdoe, como o apóstolo Paulo, porque eu sei que fazendo isso estarei no centro da tua vontade. Vai orando agora e Deus vai cobrir o teu coração de esperança. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu chamo à frente o ministério de louvor. Aleluias, Pai. Pai, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, em que nessa noite vão suplicando ao Senhor a ajuda de escolher corretamente, de tomar decisões que te agradam. Ó Pai, põe a tua mão sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Põe a tua mão sobre a vida dos teus servos. Põe a tua mão sobre a vida dos teus eleitos. Ó meu Deus e meu Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa, Pai, cada um que me ouviu nessa noite, para que os seus corações sejam corações que realmente